Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já tinha anunciado tempo atrás e agora vamos dar início finalmente a esta saga que será a leitura deste livro Nostalgia do Mircea Cartarescu, esse escritor romeno que para mim vai perigar aí qualquer hora dessa ganhar o Nobel. O cara é foda. Não quer dizer que o cara ganhar o Nobel que seja foda, né? Tem um monte de gente gigante aí que não ganhou e tem gente que não vai ganhar. Mas, enfim, nem sei por que eu tô falando isso. Mas vamos lá. O primeiro capítulo, que não é bem um capítulo, porque esta obra é uma obra muito complexa, na perspectiva formal, digamos assim, ela é composta por. Na verdade, a gente poderia ler, por exemplo, os capítulos de maneira separada que não teria diferença, ao meu ver, grande diferença. Porque, muito embora eles sejam capítulos de um livro, eles têm um arco narrativo, digamos assim, quase autônomos, que no todo geram a grande percepção do que esse livro trata. Eu vou estar lendo o primeiro capítulo, chamado O Roletista, só que ia ficar muito grande. Então eu vou separar esse primeiro capítulo em algumas partes. Vamos começar então, porque são 28 páginas esse primeiro capítulo aqui. Vai da página 21 até a página 49, 48, 49 aqui. Então a gente pode começar, acho que vai ser um começo interessante. Difundir o Mircea por aí, né? O cara é sinistro. O cara escreve demais. Então vamos lá. O roletista. Passa o infante, o verbo inexpresso e impronunciado ainda, conceder a consolação de Israel a quem tem 80 anos e nenhum amanhã. Essa é a epígrafe. Anoto aqui, para quê, estes versos de Eliot. De certo não como possível mote para um dos meus livros, porque eu nunca mais vou escrever mais nada. E embora esteja escrevendo estas linhas, estou longe de as considerar literatura. Já escrevi bastante literatura, não fiz outra coisa ao longo de 70 anos, mas agora, no fim do fim, quero me permitir um momento de lucidez. Tudo o que escrevi depois dos 30 anos de idade não passou de uma ridícula impostura. Estou farto de escrever sem a esperança de poder um dia me superar, de poder ultrapassar minha própria sombra. É verdade que, até certo ponto, fui honesto comigo mesmo. Da única maneira que cabe a um artista, ou seja, quis dizer tudo sobre mim, absolutamente tudo. A ilusão, porém, foi amarga na mesma medida, pois literatura não é um meio adequado para se dizer algo minimamente real sobre si mesmo. Desde as primeiras linhas que preenchem a página, entra na mão que pega na pena, como numa luva, uma mão outra, zombeteira, enquanto nossa imagem no espelho corre para todos os lados com a rapidez do mercúrio, de modo que, a partir das suas bolinhas deformantes, toma forma a aranha, o verme, o eunuco, o unicórnio ou o Deus. Isso quando, na verdade, queríamos simplesmente falar de nós mesmos. Literatura é teratologia. Já faz alguns anos que tenho um sono agitado e que costumo sonhar com um velho que enlouquece de solidão. Só o sonho ainda me reflete de maneira realista. Acordo chorando de solidão, mesmo quando durante o dia sinto-me bem entre os meus amigos ainda vivos. Não consigo mais suportar minha vida e o fato de que a qualquer momento poderia adentrar na morte, sem fim que me obriga a tentar a pensar. Por isso, por dever pensar, assim como quem foi atirado para um labirinto deve procurar uma saída entre paredes manchadas de estrume, até mesmo pelo buraco do rato, só por esse motivo ainda escrevo estas linhas. Não exatamente para me demonstrar que Deus existe. Infelizmente, apesar de todos os meus esforços, jamais fui crente.
Nunca tive crises de dúvida ou de convicção. Talvez teria sido melhor que eu fosse, pois a escrita exige drama e o drama nasce da luta angustiante entre a esperança e a desesperança, onde a fé, imagino, desempenha um papel essencial. Em minha juventude, metade dos escritores se converteu e metade perdeu a fé, o que, para sua obra literária, tinha mais ou menos o mesmo efeito. Como os invejava por causa do fogo que seus demônios acendiam debaixo dos caldeirões em que eles se deliciavam como artistas. E eis-me agora na minha toca, transformado num novelo de trapos e sobras, em cuja mente, em cujo coração ou em cuja fé ninguém apostaria, porque de mim não se pode arrancar mais nada. Permaneço prostrado aqui na poltrona, assombrado pelo pensamento de que lá fora não existe mais nada além de uma noite sólida, como um infindo bloco de breu, uma névoa negra que, aos poucos, à medida que fui envelhecendo, devorou cidades, casas, ruas, rostos. O único sol que resta no universo parece ser a lâmpada do abajur, e a única coisa por ele iluminada, um rosto de velho, enrugado, como um figo seco. Depois que eu morrer, meu jazigo, minha toca, continuará flutuando nessa névoa negra e sólida, levando a lugar nenhum essas páginas para que ninguém as leia. Nelas, porém, finalmente tudo está. Escrevi alguns milhares de páginas de literatura pós-cinza, intrigas dirigidas magistralmente, fantoches, com sorrisos galvanizados, mas como dizer algo, o mínimo que seja, nessa imensa convenção que é a arte? Gostaríamos de virar do avesso o coração do leitor, mas mas ele o que faz? Às 3 horas termina de ler nosso livro e às 4 começa outro, por melhor que tenha sido o livro que tenhamos colocado em suas mãos. Mas estas 10 ou 15 páginas são outra coisa. Trata-se de outra brincadeira. Meu leitor agora não é outro senão a morte. Posso até ver seus olhos negros, úmidos, atentos como os olhos das menininhas, lendo enquanto preencho linha após linha. Estas páginas abrangem meu projeto de imortalidade. Digo projeto, embora tudo, e isso é meu triunfo e minha esperança seja verdadeiro. Que estranho. A maioria das personagens que habitam meus livros são fictícias, apesar de todos as terem considerado cópias da realidade. Só agora tive coragem de escrever sobre um homem real, que viveu muito tempo ao meu lado, mas que, na minha opinião, teria parecido absolutamente inverossímil. Nenhum leitor aceitaria que, em seu mundo, pudesse viver apertando-se nos mesmos bondes, respirando o mesmo ar, um homem cuja vida é a demonstração praticamente matemática de uma ordem na qual hoje ninguém mais acredita. Ou acredita por ser absurda, mas ai de mim! O roletista não é um sonho, nem a alucinação de um cérebro esclerosado, nem um álibi. Neste exato momento, pensando nele, tenho certeza de que conheci também aquele mendigo, na extremidade da ponte, o qual escreveu Hilke, em torno de quem giram os planetas. Pessoal, essa é a primeira parte do primeiro capítulo do livro Nostalgia, capítulo O Roletista, de Mircea Cartarescu. É isso aí, tamo junto e vem aí a parte 2. A Braze!